Oi, gente, tudo bem com vocês? Conforme combinado pela manhã, eu vou disponibilizar aqui os slides, tá? Referente à aula de hoje. Não conseguimos terminar toda a aula sobre texto narrativo e narrativa de enigma nesse encontro que tivemos pela manhã. Porém, eu vou disponibilizar todo o material. Aí, numa outra aula, nós continuamos com esse mesmo material, tá? Os slides que faltam e os comentários que ainda faltam ser feitos a respeito do texto narrativo. Porque esse material, pessoal, vocês devem ter no caderno, tá? Então, seria o que eu passaria no quadro para vocês. Claro que seria mais se eu estivesse passando no quadro, né, gente? Mas é o que temos nesse momento aqui disponível. Então, vocês copiem os conceitos, tá? Sobre texto narrativo, sobre narrativa de enigma, que vai ajudá-los e auxiliar muito aqui nessa caminhada sobre esse módulo do nosso livro didático. Então, aproveitando que a oportunidade e recapitulando, né? O texto narrativo conta acontecimentos ou experiências conhecidas ou imaginadas. Contar uma história, ou seja, construir uma narrativa, implica uma ação desenvolvida num determinado espaço e num determinado tempo, praticada por personagens que nos é transmitida por um narrador. Normalmente o texto narrativo é constituído por narração, a ação evolui, por descrição, quando das personagens e do espaço, por diálogos, né, quando os personagens falam entre si, ou monólogo, quando a personagem fala consigo mesma. Ok? O próximo slide aqui tem a etimologia do vocábulo, né, da palavra narrar, que é de origem latina, e significa contar, dizer, falar de alguma coisa. E esse tipo de texto, né, a narrativa, surge em verso ou em prosa. Como eu mencionei pela manhã, uma das narrativas em forma de verso mais famosa é a Ilíada e a Odisseia também, né? Ilíada e Odisseia. Se vocês não tiverem a oportunidade de ler ou de saber pelo menos do que se trata, com certeza vocês ainda terão. Quanto às categorias da narrativa, é composta pela ação, tempo, espaço, personagens, narrador, modos de expressão e representação. Vamos detalhar cada uma delas aqui nesse material. A ação é o desenrolar dos acontecimentos que se relacionam entre si e se encaminham ou não para um desenlace, né? A ordenação ou estrutura de uma narrativa caracteriza-se por uma situação inicial, que é a introdução, o desenvolvimento, que são os acontecimentos, né? E o desenlace, que é o desfecho ou a conclusão, que não existe em certas narrativas modernas, né? Como eu havia comentado pela manhã, que é aquela ação aberta. Quando existe desenlace, isso é, a resolução de todas as dúvidas, expectativas e conflitos ou anseios acumulados, diz que se trata de uma ação fechada. E quando não existe desenlace, ou seja, a narrativa deixa, né, ao leitor a possibilidade de imaginar a continuação da história, o nome que se dá é ação aberta. Um bom exemplo para vocês, o livro que vocês leram no primeiro bimestre, que é o Dom Casmurro. Aquele é constituído de uma ação aberta. Quanto à relevância dos acontecimentos. Bom, tem os acontecimentos principais e secundários, certo? E a estrutura, momentos determinados no desenrolar da ação. É a situação inicial, que é a introdução, o desenvolvimento, que são os acontecimentos, e o desenlace, que é o desfecho ou a conclusão. Essa é a estrutura da ação. E o final da ação? O final da ação vai levar para uma ação fechada ou uma ação aberta. Vocês já sabem que a ação fechada é aquela solucionada até o pormenor, né? Ela é fechada, ou seja, não admite outras interpretações, aquilo aconteceu e pronto. E a ação aberta, ela não é solucionada e deixa espaço para que o leitor imagine ali o que poderia ter acontecido. Quanto à organização das sequências narrativas, né, o encadeamento, as sequências narrativas sucedem-se numa relação de causa e efeito, ou seja, o final de uma dá origem à seguinte, e forma uma espécie de encaixe, né, uma nova sequência introduzida numa outra que estava a ser narrada, ok? E pode haver também a alternância, que são várias sequências correspondentes, né, a diferentes histórias que vão sendo narradas alternadamente. Quanto ao tempo, o tempo da história. O tempo da história é aquele tempo em que decorre a ação, diferentemente do tempo histórico, que refere-se à época em que os acontecimentos têm lugar. E o tempo do discurso, ele trata da forma como o narrador relata os acontecimentos, né? E pode voltar atrás no tempo, que a gente chama em literatura de analepsis, adiantar determinado episódio, que é prolepse,
e omitir, né, ou omitir o que passou em determinado período temporal, é uma elipse, e contar sumariamente o que aconteceu num certo período de tempo é um resumo, ok? Essas terminologias aqui são próprias da teoria da literatura, ok? Como eu falei pela manhã também, não vou cobrar esse tipo de nomenclatura de vocês, é claro que não, mas é bom que vocês vão se familiarizando com esses termos, tá? O tempo psicológico é o tempo vivido pelas personagens de forma subjetiva, ou seja, relaciona-se com o modo como as personagens sentem a passagem do tempo, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o espaço físico, social e o psicológico, a diferença entre eles. Físico é o espaço onde os personagens se movimentam e onde ocorrem os acontecimentos, que é o espaço geográfico, interior ou exterior. O social é o espaço construído através de ambientes vividos pelas personagens e liga-se às características da sociedade em que as personagens se inserem. Vocês vão perceber muito a presença desse espaço social no livro do bimestre, tá? A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz. O espaço psicológico. Esse espaço é construído pelo conjunto de elementos que traduzem a interioridade dos personagens, como, por exemplo, o sonho, a memória, as emoções, as reflexões desse personagem. Quanto aos personagens. As personagens principais, que nós chamamos de protagonistas, né, são aquelas que desempenham o papel central da história, né, sendo fundamentais para o desenvolvimento da narrativa, da história. Aí temos os personagens secundários, que podem ser classificados como coadjuvantes, né, ou figurantes. Mas em literatura usa-se mais o termo personagens secundárias mesmo. As personagens coadjuvantes são aquelas que assumem um papel de menor importância, né? Mas não deixam de ser importantes para o desenrolar da trama, já que dão suporte, né, a toda a história, tecendo pequenas ações em torno dos personagens principais e tal ali. E as personagens figurantes têm como único objetivo ilustrar um ambiente, um espaço social, do qual são representantes durante o desenrolar de uma ação da trama, ok? Quanto à caracterização, a caracterização física, como o próprio nome já diz, né, já sugere, são as características físicas atribuídas a uma determinada personagem. E a psicológica são referente aos traços de caráter, qualidades da personagem, defeitos, enfim, ligada a traços de caráter. Quanto ao processo de caracterização, tem o direto, as características são diretamente apontadas pela própria personagem, né? Isso, quando é a própria personagem que aponta as características, nós chamamos isso de autocaracterização. E por conta de outra personagem, né? Apontada por outra personagem ou pelo narrador. Daí, quando esse apontamento vem de fora, que não é da própria personagem, nós chamamos isso de heterocaracterização. E o processo de caracterização indireto também, que são as características que são deduzidas, né, através de comportamentos, atitudes ou ações das personagens. Mais uma vez, eu trago como exemplo para vocês o livro Dom Casmurro. Tem essa caracterização indireta, por exemplo, da personagem Capitu, né? Até do próprio Bentinho mesmo, o protagonista da história. Agora, quanto ao narrador. Como vocês já sabem, o narrador é um ser ficcional, não devendo ser confundido com o autor real que o cria. Ou seja, por exemplo, vamos pegar exemplo aqui o livro de vocês. O livro do bimestre passado, Dom Casmurro. O nome do livro, Dom Casmurro. Quem é o autor do livro? O autor é Machado de Assis. E quem é o narrador do livro? O narrador do livro é o próprio personagem central da trama, que é o Bentinho. Ou seja, não podemos confundir o narrador com o autor da obra. Então, o narrador tem a função de enunciar e organizar o discurso, né? E ele é que nos transmite um mundo inventado ou recriado numa narrativa. Vocês vão ver mais adiante os tipos de narrador, que também já é do conhecimento de vocês, né? Isso a gente estuda lá desde o 6º ano, mas nunca é demais relembrarmos. Então, distingue-se diferentes tipos de narrador, tendo em conta a sua presença ou ausência no universo da narrativa, a adoção de determinado ponto de vista e o grau de conhecimento que demonstra ter da história que conta. Aí aquela questão do narrador onisciente, enfim. O narrador classifica-se como participante ou não participante. Aqui tem a explicação para vocês. O narrador participante é aquele que se integra ao mundo narrado, né? Estando presente na ação de 2 modos possíveis.
participante como personagem, ele narra daí em primeira pessoa, se ele participa como personagem, podendo ser também o protagonista. No caso, o Bentinho lá do livro Dom Casmurro, né? E o termo utilizado em literatura é esse que tem aqui, autodiegético, tá? Ou participante como observador, o narrador pode ser observador também, ele pode narrar em primeira pessoa, mas não interfere na ação, ele vai contar a história, né? Limita-se a acompanhá-la, ele acompanha a história. Quando ele narra em primeira pessoa, ele acompanha essa história, mas ele não dá a opinião dele. E tem o narrador não participante, que esse daí ele escreve em terceira pessoa, tá? É um narrador ausente, ele conta apenas, ele conta o que ele observa, certo? Ele não dá opinião também e somente relata o que observa. Bom, aqui a respeito um pouquinho do vocábulo ali, para que vocês tenham noção da origem das palavras, né, de onde vem. O vocábulo diegese, que se encontra presente nas palavras hemodiegético, heterodiegético e autodiegético, tem origem grega e significa história, tá? Então, diegese significa história. Importante sabermos a origem das palavras para podermos também, a partir daí, deduzir o seu significado, né? Se você não sabe o significado, pela origem da palavra você consegue. Relativamente ao ponto de vista. O narrador classifica como objetivo ou subjetivo, né? Se o narrador revela imparcialidade, ou seja, ele não assume posição face aos acontecimentos, ele é objetivo, certo? Ele apenas narra, ele não assumiu uma posição puxando o tapete, vamos dizer assim, mais para o lado de um personagem, mais para o lado de outro, tomando partido, tendo preferências, tá? E se o narrador é parcial, ou seja, se afirma ou sugere o seu ponto de vista, é subjetivo. Subjetivo é quando ele apresenta o seu ponto de vista. Então, tem essas duas diferenças ali. Então, agora, referente à focalização um pouquinho. O narrador caracteriza-se também em função do conhecimento da história. Ele pode ser onisciente, o narrador é aquele que detém um conhecimento total dos acontecimentos, tá? Ele é onisciente, ele sabe de tudo que acontece, inclusive até dos pensamentos dos personagens. Aí tem aquele de focalização interna, que surge quando é instaurado o ponto de vista de uma das personagens que vive a história. E a focalização externa, que acontece quando o narrador revela as características exteriores das personagens ou apresenta um espaço físico, onde exatamente decorre a ação. E os modos de representação e expressões aqui. O texto narrativo pode apresentar várias modalidades de discurso, tá? O discurso do narrador, mais próximo da ficção narrada, apresenta sobre as formas de narração e descrição, como a gente havia falado lá no início, né? Então, a narração é o relato, né, dos acontecimentos e dos conflitos situados no tempo e encadeados de forma dinâmica, originando a ação. Verbos de movimento, ali vocês vão encontrar muito, e formas verbais do pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, certo? Para ajudar essa narração. A descrição são informações sobre personagens, objetos, tempos, lugares, que interrompem a dinâmica da ação, né? E vão desenhando os cenários. Aí vocês vão ter os verbos copulativos, de ligação, as formas verbais de pretérito imperfeito. Se tiverem alguma dúvida sobre verbos, vocês voltam na aula sobre verbos lá, que foi passada para vocês no semestre passado, tá? Mas está gravada e disponível lá no YouTube. O discurso das personagens, bom, mais distante do narrador, apresenta-se sobre as formas de diálogo, é a interação verbal, né, ou conversa entre duas ou mais personagens, ali que fazem uso do discurso direto, com registro de língua variada, ou seja, pode ser utilizado a variedade padrão da língua ou as suas formas que não são de prestígio. As variedades linguísticas podem ser utilizadas ali também. E o monólogo, a conversa da personagem consigo mesma, né? É um discurso mental, não pronunciado, mas sem ouvintes, né? Um discurso direto, com frases simples e reduzidas, muitas vezes com suspensões, né? Deixa algo no ar ali. Esse é o monólogo. Bom, então, entrando mais aqui na narrativa de Enigma, né, gente? Como vocês já leram, a narrativa que nós respondemos algumas questões juntos hoje na aula pela manhã, o gênero de narrativa apresenta uma história em que um crime precisa ser investigado e resolvido, e a presença de um detetive ou autoridade policial é frequente, bem como
a de testemunhas, suspeitos, vítima e culpado, né? E presença de mistério e suspense, em todas as narrativas de enigma, tem que ter um mistério, tem que ter um suspense, porque é algo que vai ser, a partir de pistas, né? Algo vai ser desvendado. A linguagem, geralmente, a variedade urbana de prestígio, podendo ser mais ou menos formal, dependendo do contexto, ok? Gente, então, essa foi a aula de hoje. Fica aqui para vocês o registro, né? Para que possam passar essas informações aqui para o caderno, ok? Pessoal, fiquem bem e até a próxima.